Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E hoje o tema que foi designado para mim, ele está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nos itens 5 a 7, que é pecado por pensamento, adultério. E aí, quando a gente pensa, pecado por pensamento, adultério, nós acabamos pensando sempre só na palavra mesmo, adultério, como relações entre homem e mulher, ou relações afetivas, aonde tem uma traição. Mas Jesus, ele coloca de uma forma mais ampla, tá? Quando ele coloca o adultério, ele quer colocar na questão de pensamentos negativos, o mal, tá? Então, quando nós vamos pensar no adultério, é na questão do mal, é adulterar, tá? É fazer algo errado, fazer algo que não está dentro das leis de Deus. Porque as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, como já foi dito muitas vezes aqui, tá? Eles estão lá. Então, essas leis, todas as leis, que nós temos 11 leis divinas, tá? Mas todas essas leis, elas estão guardadas ali, na nossa consciência. E todas as vezes que a gente se desvia dessas leis, nós vamos pecar. E aí a gente pensa que a pessoa que comete um ato mal, então ela erra, e a outra pessoa que só pensa, mas não faz. Existe uma diferença nisso, nos olhos de Deus, Isso pode, já que eu não fiz, eu me controlei, eu só pensei, pensei mal do outro, eu julguei o outro, Eu pensei às vezes até numa traição, Eu pensei coisas ruins em relação a qualquer coisa, Até pensamentos pessimistas, de que não vai dar certo, não vou conseguir, são pensamentos maus. E isso também são pensamentos que é pecados por pensamento. Então, quando só no pensamento é melhor do que no ato, é um pouco melhor, mas não significa que você não esteja errando. Então, porque existe também dentro disso, tá? Existe as leis, uma delas que é a lei de amor, bondade e justiça. Que é exatamente o quê? Você não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam para você, tá? E aí, quando nós pensamos nos pensamentos, quando nós pensamos mal, quando nós fazemos essas coisas, ou a gente está indo contra essas leis. E aí, existe a lei também do progresso. Quando existe essa lei do progresso, o que significa? Que nós vamos evoluir invariavelmente, nós vamos evoluir, tá? Quando nós ainda estamos no ato, fazendo as coisas erradas, nós ainda estamos no mal, Ainda estamos fazendo ali. Quando nós estamos somente no pensamento, nós já evoluímos um pouco. Já significa que nós, que é a grande maioria, pelo menos a gente acha que não mata ninguém, não faz coisas mais graves ali, mas ainda fizemos muitas coisas erradas, não só no pensamento, como nos atos também, mas assim, quando a gente só pensa e a gente percebe que a gente está pensando coisa errada, pensando coisas maldosas em relação a outra pessoa, se a gente se controla e desvia o nosso pensamento, ou vamos fazer outra coisa, ou não permitimos que aquele pensamento negativo ele cresça, tá? Já é uma evolução. E aí Kardec vai colocar que os espíritos puros já nem pensam no mal.
nós ainda não chegamos nesse patamar, né? Todos que estão aqui na Terra, pelo menos acredito, aqui, ninguém está nesse patamar, porque ainda pensamos muitas coisas negativas, muitas ainda, e ainda fazemos muitas coisas negativas, né? E quando Kardec, daí ele vai colocar, tá? Ele vai colocar de que, ó, aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultérios. Moisés colocou isso, né? Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque já pecou, já fez algo de errado, tá? E aí, quando a gente coloca esses pensamentos, as coisas elas ampliam muito, tá? Ampliam por quê? Os nossos pensamentos, a dona Terezinha não consegue ler meus pensamentos, eu não consigo ler os pensamentos das outras pessoas, mas os espíritos leem nossos pensamentos. Como é que é ler os pensamentos? Não é que eles leem o pensamento, é porque nós plasmamos as nossas formas, pensamentos, como se a gente, tudo que nós estamos pensando, nós formássemos imagens e os espíritos enxergam essas imagens conforme os nossos pensamentos. Então, os espíritos enxergam os nossos pensamentos e Deus também. Só que o único que pode julgar os nossos pensamentos é Deus, né? Mais ninguém. Porque nós sabemos que se nós ainda temos pensamentos ruins, é porque ainda não somos perfeitos. Mas nós precisamos tentar melhorar. E aí que entra orai e vigiai. Orar para nos proteger e mudar as nossas vibrações, tá? E vigiar é pensar exatamente. Quando nós estamos orando, nós conseguimos fazer o quê? Que a gente mude os nossos pensamentos. Percebemos as coisas erradas que nós estamos fazendo ou pensando. E quando nós temos essa consciência, nós conseguimos perceber, já é um passo a mais que nós estamos dando. Porque muitas vezes, inclusive, ele também vai colocar aqui, de que as pessoas elas acham que só porque não estão fazendo, já estão livres de qualquer coisa. Mas o pensamento, ele por si, já está atraindo. Se ele está atraindo esses espíritos, vamos pensar. Se os meus pensamentos, eles atraem espíritos com a mesma vibração de pensamento, se eu estou pensando coisas negativas, que tipo de espíritos estão perto de mim? Se eu estou tendo pensamentos bons, se eu estou orando e vigiando os meus pensamentos, os meus comportamentos, se eu estou no trabalho no bem, se eu estou tentando melhorar, porque é uma tentativa, porque não é algo que eu ainda já sou, né? É uma tentativa de melhora. Então, se eu estou nessa tentativa, que espíritos que eu vou estar perto? Espíritos mais elevados. E se eu estou com espíritos que estão com o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, negativos sobre as pessoas, sobre mim mesmo, sobre as coisas, sobre o meu trabalho, sobre tudo o que está ao meu redor, além de eu me prejudicar, porque o primeiro prejudicado sou eu, né? O primeiro prejudicado é aquele que pensa, tá? E além disso, eu vou impregnar todos os ambientes que eu estou. E aí, né? Aí a gente vai pensar. Então, se vai impregnar todos os ambientes que eu estou, se eu pensar coisas negativas sobre alguém, atinge a pessoa?
Essa é uma das perguntas que está aqui também, nesses itens que eu estudei, tá? E aí vai colocar que pode sim atingir. Quando que atinge? Quando eu estou na mesma vibração. O que é estar na mesma vibração? Que eu estou com os mesmos pensamentos negativos que aquela pessoa que emanou aqueles pensamentos. Se eu estou na mesma vibração, eu vou entrar naquela sintonia. E aí vai me atingir. E também, não só aqueles que eu desejo mal, tá? Mas também aqueles que eu amo e que estão no mesmo ambiente que eu estou. Tem num livro, deixa eu aqui achar o nome do livro, aqui, Evangelho e Saúde, ele conta uma história de um pediatra e que ele vai fazer uma visita, né, um atendimento numa bebê, uma menina de menos de 1 ano de idade. E ela tinha muitas dificuldades, crises muito fortes e respiratórias. E ele tratava com antibiótico, com coisas, e nada estava resolvendo. E ele teve a intuição, né? Então, de perguntar para a família como era o ambiente familiar, né? O ambiente na casa, como era. E aí a mãe relata que na casa tinha muitas brigas. Muitas, mas que nenhuma das brigas, das discussões, eram realizadas na frente da criança. A criança sempre estava em outro ambiente, mas ela e o esposo brigavam muito, tá? E aí, o que fala, né, nesse livro? Que as vibrações de raiva, de mágoa, né, estavam tão fortes naquele ambiente que aquela criança, ela sentiu aquela energia e foi pro corpo. Porque primeiro vai tudo pro nosso perispírito. São manchas que vão ter desses pensamentos negativos, vai ser manchas e a gente vai ter que tirar. E como que a gente tira? Através do nosso corpo. E aí, nesse mesmo livro, eles colocam assim uma pergunta. Mas, né? É uma criança. Como que uma criança, daí ela vai sentir então essas vibrações dos pais? E o que a gente pode fazer, né, para que isso não ocorra? E no livro coloca aqui, se alguém ali, né, fizesse uma oração sincera para aquela criança, iria ocorrer uma proteção, né, em relação ao perispírito dela, e isso não iria acontecer. Só que, né, quando nós estamos discutindo, quando nós estamos nessa vibração, a gente muitas vezes nem consegue fazer as orações. Não consegue. Acredito que todos já passaram por isso. Quando nós não estamos bem, nós temos uma dificuldade muito grande em orar. Tá? Mesmo, né? Você pode pegar o Evangelho e ler até para se concentrar, né? Para você, o Evangelho vai abrir aqui, né? Para o que eu estou precisando, tudo. Mesmo para se concentrar é muito difícil. E aí, o que a gente pode fazer? Escutar músicas cristãs, orações em forma de música, que a vibração do ambiente vai modificar. Então, se nós temos o poder, com o nosso pensamento, de melhorar a nós, melhorar quem nós amamos, né? E melhorar tudo o que está à nossa volta, mesmo assim, nós continuamos com os nossos pensamentos negativos. Porque é uma tendência natural que nós temos. Só que não é porque é uma tendência natural que nós precisamos deixar que esses pensamentos tomem conta. Então,
todas as vezes que esses pensamentos, que as discussões, né, que os pensamentos negativos, de quando eu achar que não vai ter solução o meu problema, não vou conseguir suportar, porque tudo isso é pensamentos negativos. Eu preciso pensar, fazer pensamentos positivos. E nós precisamos treinar pensamentos positivos. Treinar de que eu consigo, eu vou melhorar, eu vou fazer algo de forma diferente. E aí também eu preciso pensar de que a ociosidade, eu não ter o que fazer, faz com que os meus pensamentos negativos sejam ampliados. Eu vou ter, não tem aquele ditado que fala, mente... Isso, né? E é exatamente isso, mente vazia, oficina do diabo, tá? É mais ou menos isso. Por quê? Se a gente está ocupado, a gente não tem tempo para pensar na vida dos outros, tá? Para julgar o que os outros estão fazendo, né? Aquilo que eu acho que é certo, que é errado. Eu não consigo nem pensar direito nas outras pessoas. Então, eu preciso me ocupar com atividade física, ocupar com bons pensamentos, com trabalho no bem, né? Quando eu não estou bem, vir para um centro espírita receber passe, assistir uma palestra. Tudo isso faz com que eu mude os meus pensamentos. Só que eu tenho a escolha o tempo todo. Isso é o livre-arbítrio. Porque Deus poderia ter criado nós já perfeitos, sem nada de pecado, vamos dizer assim, pecado no termo, né, de pensamentos ruins, de coisas ruins. Então, poderia ter feito dessa forma, mas não seria nós que teríamos progredido. Se hoje eu já não faço coisas erradas grandes, que eu digo matar, né? Porque outras coisas eu ainda faço, né? Então assim, mas eu não faço mais coisas grandes, né? Como matar outras pessoas, né? Então isso já é um grande progresso. Então eu já consegui não fazer mais isso, né? Que bom, né? Aí isso já é uma evolução. Ainda tem pensamentos negativos, ainda tem o julgamento, ainda tem um monte de coisas que vão vindo o tempo todo, tá? Nos pensamentos. Mas nós precisamos lutar contra eles. Vamos conseguir todas as vezes? Acredito que não. Acredito que ainda não vamos conseguir controlar nossos pensamentos todas as vezes. Mas só de estarmos aqui escutando hoje uma palestra sobre a força do pensamento, tá? Já é uma grande coisa. Só que também é uma grande cobrança. A partir do momento que nós temos o conhecimento, nós somos mais culpados do que aqueles que não têm o conhecimento. Então, se eu sei que eu atinjo a mim e a todos que estão à minha volta, com os meus pensamentos, eu sou responsável por todos os corações que eu magoo, inclusive o meu, né? Então, se eu sou responsável tanto pelos afetos que eu adquiro numa existência, como também por todas as dívidas que eu vou ter nessa existência. E aí as dívidas são grandes, né? Porque a gente vai pensar que muitas vezes nós nem imaginamos o reflexo dos nossos pensamentos. Se a gente pudesse ver os lugares onde nós estamos, com as imagens, pensamentos que estão naquele ambiente, nós iríamos se assustar. Né?
E aí, por que que em determinados lugares nós nos sentimos muito bem, tá? Nós se sentimos em paz, ou com determinadas pessoas, né? Nós se sentimos bem com a presença daquela pessoa, nós se sentimos bem, nós, né? Parece assim, né? Que bom, né? Conversei com fulano, melhorei, né? Melhorei. Por quê? A pessoa tinha pensamentos positivos em relação a você. E isso fez com que você, né, ajudasse a elevar os pensamentos dela. Agora, quando eu chego nas pessoas e nos ambientes e passo mal, tá? Ou, né, tô conversando com alguém e falo, meu Deus, me deu uma dor na barriga, né? Fiquei ruim e olha, nem comi nada, né? As energias que estão. As energias estão em todos os lugares. E agora, né? Eu preciso pensar como está o meu ambiente de trabalho comigo lá dentro. Porque às vezes eu culpo sempre os outros, né? Que é por causa de fulano que o meu ambiente não tá bom de trabalho, né? De ciclano. E às vezes sou eu que penso coisas negativas. Normalmente sou. Porque não existe alguém que é santo que não vai ter pensamentos negativos, tá? Mas às vezes eu sou muito mais negativa do que os outros, que eu julgo que são negativos, né? Então, no ambiente de trabalho, como está? Na minha casa, como está a energia da minha casa? Quando eu chego na minha casa, eu estou num ambiente que eu gosto de estar. Eu estou num ambiente que eu me sinto confortável ou eu não vejo a hora de sair de casa. Eu não vejo a hora de estar em outros ambientes. Aí tem duas coisas também, né? Porque a gente pode também não querer estar em casa para ir no bar, né? Aí é porque a energia da casa talvez estava tão boa e que você prefere ir em lugares que têm a mesma sintonia, que é lugares onde vai ter bebida e que vai ter a mesma sintonia do vício. Aí não é isso que eu quero dizer, porque às vezes se utiliza desculpas, né? De que eu não fico em casa porque o ambiente está ruim lá, porque minha mulher só reclama, porque meu marido só reclama, porque meus filhos, porque isso, por causa daquilo, e é desculpas para eu fazer coisas erradas, tá? Porque o que eu preciso pensar, né? Os ambientes que eu quero estar são ambientes bons? Se os ambientes que eu quero estar são ambientes ruins, é porque os meus pensamentos, a minha sintonia é aquela. E aí tem gente que fala também, agora, né? Acabei lembrando, vim no centro, fui na igreja, fui alguma coisa, passei mal, né? É porque lá estava muito carregado. Acredito que não. Então, assim, porque um ambiente religioso é aonde vai ter orações, vai ter pensamentos para mudança de comportamento. Se você passa mal, é porque a sua vibração deu choque com aquela vibração que estava ali. Então, o que precisa não é, não vou mais porque eu passei mal, né? É pelo contrário. Você venha, receba paz, vai mudando os pensamentos, as energias, que aí você vai ficar bem. Significa que os pensamentos estão muito ruins. Então, a gente precisa nos analisar, observar os nossos pensamentos, as nossas sensações, né? Aquilo que nós falamos, aquilo que pensamos, tudo. Nós precisamos observar a nossa volta e parar de julgar tantos outros, parar, né, de falar dos outros, parar de reclamar e sim seguir adiante. Estou desempregado, estou sem um trabalho. Adianta eu ficar pensando que a vida é uma desgraça, que só comigo que acontece isso, assim não dá. Adianta eu pensar dessa forma? Não. Como é mudar a forma de pensamento, tá? Além de orar,
fazer algo, é você colocar em prática que as coisas mudem. Fazer um curso, fazer alguma coisa e mudar. Se meu relacionamento, né, com o meu marido ou com a minha esposa não está bom, né, em vez de eu só reclamar sobre tudo isso, mude. Faça coisas para mudar, converse mais, fique mais junto, faça mais carinho um no outro, esteja próximo um do outro. Se o meu ambiente de trabalho não está bom, né, mude, eu começo a mudar. Eu chego e falo um bom dia com alegria, eu abraço as pessoas, eu chego e faço o meu ambiente ficar melhor. E não sou eu a pessoa que vai lá e faz com que fique pior. Porque eu chego de mau humor e saio de mau humor. Né? Ninguém aguenta gente de mau humor. Tá? E o mau humor é força do pensamento. A gente não gosta de pessoas alegres? Gosta. Todo mundo gosta de pessoas positivas, que vão chegar e vão falar coisas agradáveis. E a mesma coisa é o pensamento, porque a nossa fala, ela está cheia do que nós pensamos. Né? E às vezes também, né, não está tão cheio assim. A gente fala coisas muito lindas, mas os pensamentos também estão muito ruins, né? Porque é o pensamento, gente, é o pensamento que tem que ser mudado, tá? Espero. Eu vou ler aqui só em resumo aqui, ó, para que é bem pequenininho, ó. Em resumo, naquele que nem sequer percebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então, aquele que nem pensa no mal já progrediu, já está bem, que não é nós ainda, né? Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, que faz o mal, tá? O mal ainda existe na plenitude das suas forças. Num, o trabalho está feito, já conseguiu controlar, né? No outro está por fazer-se, aquele que só pensa no mal, mas não faz, e aquele que faz ainda, tá? Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Tudo está gravado, o que nós pensamos e o que a gente faz. E Deus enxerga tudo isso. Então, vai vir até nós, conforme o que nós pensamos e o que a gente faz. Então, não vai vir coisas que não são condizentes com aquilo que nós precisamos. Então, espero que vocês possam ter entendido, né? Gostado. Vai estar aqui no Evangelho, no capítulo 8, que deixa eu ver, bem-aventurados os puros de coração, tá? E que é essa a nossa busca, que nós possamos ser mais puros de coração e de pensamento, tá? Boa noite para vocês.